Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 3 de abril, a nossa quarta-feira. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Gente, quarta-feira recheada de jogos. Nós temos Libertadores, temos Sul-Americana no final do vídeo, nós temos Superliga da Turquia, nós temos Premier League. Bastante jogo interessante, tá bom? Vou trazer algumas análises aqui, alguns palpites, algumas opiniões de alguns jogos e alguns jogos que eu irei trabalhar também para você se preparar. Antes de mais nada, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, fortalece aí um conteúdo gratuito. E no final do vídeo tem o bilhete pronto que bateu, graças a Deus. Sai, Zica, pelo amor de Deus, vamos lá. Bora pra cima, sem mais delongas. Poupa tempo, Arsenal contra o Luton Town. Sim, espero a vitória do Arsenal, mas acredito que o Luton Town não vai vender essa vitória barato, até porque complicou a vida do Arsenal no primeiro turno, jogando na casa do Luton Town. O jogo terminou de 4-3. O Arsenal venceu, mas foi um jogo muito difícil. Jogo que eu levarei pro ao vivo, essa odd aqui pré-live, no meu ponto de vista, não tem valor. Eu acredito na vitória do Arsenal, mas a 1,10 eu não compro, entendeu? Eu prefiro deixar passar, beleza? Tá na disputa do título aqui na parte de cima da tabela, né? Tá o Liverpool em primeiro colocado, tá o Arsenal em segundo e o Manchester City em terceiro. A disputa do título está entre as 6 equipes e nenhuma dessas 3 equipes querem tropeçar porque vai ver o seu rival ganhando o título, entendeu? Então, cara, um jogo para a vitória do Arsenal, no total confronto desesperado, automaticamente a odd do Match Odds está amassada, dá pra gente explorar o mercado de gols no ao vivo. Quando a odd do Match Odds tem o super favorito amassando, cara, a odd de gols também vai estar amassada. Então, vamos esperar o ao vivo para trabalhar esse jogo aqui. Manchester City contra o Aston Villa, cara, o Manchester City vem de 2 empates, né, vem de 2 jogos seguidos sem perder, é isso mesmo, empatou com o Arsenal e empatou com o Liverpool. Só que empatou contra 2 candidatos ao título, entendeu? Então faz jus, é um clássico nacional. Então agora enfrenta um time enjoado também, sim, mas é uma prateleira abaixo do Manchester City e eu tô fechado com a vitória do Manchester City, dá para colocar no bilhete ou dá para trabalhar o back super favorito no ao vivo. Buscar over limit HT, over limit FT. PSG contra Rennes pela Copa da França, cara, tô fechado com a vitória do PSG, sim, só que muito cuidado, tá? O PSG ele tem que querer jogar, tem que querer ser campeão da Copa da França. Acredito que vai sim ser campeão. O Mbappé quer papar todos os títulos possíveis aí antes de sair pro Real Madrid. Então, muito provavelmente a gente vai ver o PSG ganhando. Só que o Rennes, nos últimos 5 jogos, venceu 2 do PSG. Falou pelo elenco, pelo peso de camisa. O Paris Saint-Germain praticamente é dono da França. E esses 2 jogos aqui foram pela Ligue 1. Não foi jogo de Copa, jogo único, mata-mata, que o Paris Saint-Germain ou é ganhar ou tá eliminado, entendeu? Foi o jogo da Liga. Provavelmente o Paris Saint-Germain já tá bem na frente do campeonato aqui foi ano passado, né? Janeiro do ano passado e março do ano passado. Provavelmente já tava para ser campeão já, entendeu? Então já tava entregando, tava disputando às vezes até a Copa da França no meio da semana ou Champions League no meio da semana. Então nem fez jus a essa partida aqui e acabou perdendo pro Rennes. Pode ter acontecido isso, eu não vou lembrar o que aconteceu pro PSG perder essa partida, beleza? Aqui é um confronto diferente, tá bom? Aqui é um confronto diferente. Só que é um pezinho no chão, tá bom? Vamos esperar no ao vivo essa odd valorizar, quem sabe aí durante os 20, 25 minutos do primeiro tempo. O PSG tá jogando bem, mas ainda não conseguiu fazer o gol. A gente consegue pegar essa odd 1,55, 1,60, que é o ideal de uma relação de 2 greens para um head. Para você punter, para você buscar no ao vivo, se você for trade, aí você tem que fazer o padrão do back, entendeu? Ou lei pior equipe em campo, tá bom? Também espero o jogo para gols a partir do momento que tem uma equipe sendo eliminada, que aí tem a outra equipe se expondo e a gente consegue aí pegar um over limite ou um over à frente, tá bom? Então eu preciso desse placar desempatado. Placar empatado segura um pouquinho sua ansiedade. Bayer Leverkusen contra Fortuna Düsseldorf. Cara, jogo para vitória do Bayer Leverkusen, mas depende muito da escalação que ele vai levar para a DFB Pokal. É semifinal, eu acredito que vai levar a sério, assim como tá levando a Bundesliga, tá bom? Viu pela Europa League aqui contra o Karabag, que foi com o time misto, né? Acabou empatando de 2-2 fora de casa e depois venceu de 3-2 de virada, tá bom? E foi se classificar na Europa League. O foco total do Leverkusen é vencer a Bundes, entendeu? Então, esse jogo aqui, por mais que o Leverkusen vá com o time reserva, ainda assim é super favorito contra o Düsseldorf. Ainda assim tem grandes probabilidades de vencer a partida. Porém, já perde valor na odd, entendeu? Essa odd aqui com o time reserva, prefiro ficar de fora. Tá bom? Agora, se fosse time titular e tudo mais, dá pra gente trabalhar aí a vitória do Leverkusen sim. Colocar no bilhete, jogo para gols da FB Pokal. Hoje cumpriu a linha dos 2 gols, né? Over 1,5 que a gente colocou no bilhete do Saarbrücken. Costuma cumprir com bastante frequência na Alemanha, tá bom? Então é um jogo, e principalmente ser um jogo único, é um jogo para gols. Fiorentina contra o Atalanta pela
Copa da Itália, assim como o jogo da Juve contra a Lazio hoje. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, está ficando de 2-0 para a Juve. Eu disse que seria um jogo under, tá? Não sei se vai cumprir a linha do over 2,5 e ficar de 3-0 para a Juve ou 2-1, né? Mas até o momento está se cumprindo a linha do under 2,5 que eu comentei no vídeo de ontem para os mais ousados pegar. Acredito que esse jogo aqui também não passa também de 2 gols e meio, entendeu? Não passa, não chega a ter 3, 4 gols na partida. É jogo de ida, jogo de estudo, onde o time da casa vai se expor, assim como a Juventus se expôs para tentar resolver a partida jogando dentro de casa, e o time de fora vai tentar segurar o placar para resolver lá na casa deles, entendeu? Então acaba sendo um jogo truncado. A Itália por si só já é um campeonato over, a Copa também não é tão over, a não ser no jogo da volta, já tem talvez uma equipe sendo eliminada e automaticamente o jogo fica mais aberto, tá bom? Então é um jogo fora do mercado de match odds, nem o mercado tem de um favorito, né? Tá 2,63 Fiorentina, 2,63 para Atalanta, então o mercado não sabe o que fazer, é um jogo confronto muito difícil pré-live para precificar, então é melhor levar pro ao vivo. Vitória de Guimarães contra Porto. Seguinte, depende da escalação do Porto para essa partida aqui, porque odd 1,90 o mercado já deve saber que o Porto vai com o time em reserva, porque 1,90 contra o Vitória de Guimarães, simplesmente, olha essa race aqui, o Porto contra o Vitória de Guimarães, os últimos 10 jogos, de 2019 para cá, são 10 vitórias do Porto. Então, cara, com uma odd 1,90, tô fechadaço com a vitória do Porto. Só que provavelmente irá com um time misto para estar essa odd, entendeu? É semifinal, jogo de ida fora de casa. Não sei se o Porto vai levar o time misto aqui para essa partida. Se o mercado tá correto ainda mais, cara, que o Porto na liga, cara, praticamente não disputa o título, tá 10 pontos atrás do líder, faltam poucas rodadas para terminar. Ainda tem chance matematicamente, cara, mas dificilmente vai tirar o título ou do Sport ou do Benfica. Os dois estão na disputa lá na parte de cima da tabela, entendeu? Lá na parte de cima, o Porto é o terceiro, mas cara, tá diferente de 10 pontos do primeiro pro terceiro, entendeu? Então, o foco vai ser um título que o Porto pode ganhar essa temporada, a Taça de Portugal, entendeu? Então, 1,90, cara, pode ser interessante a gente trabalhar a vitória do Porto. Jogo de ida, jogo mais truncado, mas em Portugal, cara, pode ser que seja um jogo aberto, beleza? Fenerbahçe contra o Adana Demirspor. Possível vitória do Fenerbahçe, odd 1,25, odd para colocar no bilhete, dá para explorar um handicap -1, -1,5, talvez para você colocar numa uma operação simples, tá bom? É muito mais time que o Adana, é prateleira acima, o Fenerbahçe, o Galatasaray, na Liga Turca é 2, 3, 4 prateleiras acima dos seus adversários, está na briga pelo título, se tropeçar contra a Adana Demirspor, é só pegar a taça assim, ó, falar assim, toma aqui Galatasaray, vai lá ser campeão, entendeu? Então necessita da vitória para continuar próximo, continuar esperando um tropeço do Galatasaray para ser campeão. Falta exatamente 8 rodadas para terminar a temporada, então ainda assim tem chance, cara, porque tá ali pau a pau, ferro e fogo essa disputa. Então tem que vencer essa partida, o Adana Demirspor tá no meio da tabela, não caga nem cheira, não vai disputar rebaixamento, nem vai disputar vagas em competições europeias, então tá passeando, o que torna o jogo um pouco perigoso, entendeu? Porém, cara, tô fechado sim com a vitória do Fenerbahçe. Jogo para gols também, o jogo da Turquia por si só é um campeonato over, o Fenerbahçe tem uma média de fazer mais de 2 gols por partida e de tomar quase um, e o Adana Demirspor tem uma média de fazer e tomar um gol por jogo. Konyaspor contra o Trabzonspor, por que eu trouxe essa partida aqui? Porque nós temos uma disputa em competições europeias do Trabzonspor, que está disputando vaga na Europa League, que o Besiktas pode tirar. Quem não for, vai para a Conference League, entendeu? Então essas duas vagas estão em disputa, porque a Champions League é Fenerbahçe e Galatasaray, isso já é certo, tá ok? E temos ainda o Kassimpasa e o Rizenspor correndo por fora, que qualquer tropeço do Besiktas e do Trabzonspor também pode dar chance e oportunidade para essas duas equipes disputar competições europeias, tá ok? Trabzonspor, por mais que joga fora de casa, é mais time que o Konyaspor, que está correndo o risco de ser rebaixado, tá? Temos o Karagümrük, temos o Gaziantep, Konyaspor e o Hatayspor, que perdeu hoje pro Galatasaray, tá ok? Então esses 4 times aí, ou até o Pendikspor, mas acredito que ele vai cair, entendeu? Estão aí na disputa contra o rebaixamento, tá bom? Então um jogo desesperado pro Konyaspor, se tem desespero, temos a tendência de um jogo aberto, tá bom? E um jogo Trabzonspor que precisa vencer também para se manter na parte de cima da tabela, pelo menos o empate. Então, quem sabe trabalhar o empate anula Trabzonspor pode ser interessante. Trabzonspor que jogando fora de casa tem a terceira melhor campanha, tá bom? E o Konyaspor jogando em casa de 14 jogos venceu apenas 5.
em 9 não venceu, tá bom? Então pode ser interessante, mas eu trabalharia mais o mercado de gols, porque temos uma equipe que está disputando a parte de cima da tabela contra uma equipe que está disputando a parte de baixo da tabela. As duas equipes necessitam da vitória, automaticamente se torna um confronto aberto, tá bom? E as duas equipes têm a tendência de fazerem e tomarem gols também, tá? Finalizamos as análises dos jogos europeus, agora nós vamos para Libertadores da América e Sul-Americana, começando com o Botafogo contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Jogo interessante, cara. Seguinte, Botafogo não se classificou para as fases finais do Carioca, disputou a Taça Rio, foi campeão da Taça Rio. Botafogo na Libertadores, a parte Campeonato Carioca, tá bom? Campeonato Carioca, o Botafogo essa temporada foi ruim, da temporada passada foi ruim, mas olha a temporada do Campeonato Brasileiro do Botafogo. Então, um campeonato independente do outro, tá bom? Libertadores, o Botafogo empatou com a Aurora fora de casa, tá bom? E ganhou de 6-0 no Rio de Janeiro. Ganhou do Bragantino no Rio de Janeiro e empatou contra o Bragantino fora de casa. Então, vem invicto na Libertadores. O Júnior Santos, se eu não me engano, é o artilheiro da Libertadores. E outra questão, o Júnior Barranquilla da Colômbia é apenas o sexto colocado lá no Campeonato Colombiano. De 14 jogos, venceu apenas metade. Dito isso, o Botafogo tem total capacidade de ganhar do Júnior Barranquilla, tá? Como vai ser um jogo difícil, não é um jogo fácil, tá? Um time colombiano, um time casca grossa, beleza? Vai ser um jogo bem complicado. Alianza Lima contra o Fluminense. Fluminense que ainda não venceu clássicos essa temporada, não vem fazendo a boa temporada, perdeu de 2-0 duas vezes pro Flamengo, né? Não foi isso? Perdeu de 2-0 duas vezes pro Flamengo, empatou com o Vasco e perdeu pro Botafogo também de 4-2. Difícil, cara. É o atual campeão da Libertadores, é muito mais time que o Alianza Lima. É um time brasileiro, o time brasileiro sempre é superior, é o melhor país sul-americano, onde tem os melhores clubes. E enfrenta um time fraco, cara. A Alianza Lima no Peru é simplesmente o sexto colocado lá do Peru. De 9 jogos, perdeu 4 e venceu 5. Vamos ver que jogando em casa, o Alianza Lima, de 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Então, contra times do Peru, que já é times mais frágeis, entendeu? Se a gente for colocar um confronto direto entre Alianza Lima contra o Vasco, contra o Botafogo e contra o Flamengo, você pode ter certeza que os brasileiros vão levar a melhor, entendeu? No longo prazo. Então, automaticamente, o Fluminense também leva a melhor do Alianza Lima no longo prazo, tá bom? Então, pode ser possível a gente trabalhar a vitória do Fluminense, mas é a mesma coisa. Vamos olhar a escalação e vamos olhar a formação. Se agradar, vamos entrar, vamos dar uma olhada também na escalação e formação da Alianza Lima, se é da mesma forma que vem jogado os jogos que venceu, entendeu? Então a gente tem que dar uma analisada aí pré-live, pré-jogo, né? Faltando uns 40 minutos para começar o jogo, para a gente decidir qualquer operação que for fazer pré-live. No ao vivo, a leitura de jogo. Dá para explorar a pior equipe em campo, um back favorito Fluminense, pode ser interessante, tá bom? São Lourenço contra o Palmeiras, confronto mais parelho, tá bom? É um confronto under. Se a gente for olhar aqui no retrospecto entre as duas equipes se enfrentaram em 2019, ficou de 1-0 para o Palmeiras aqui em São Paulo e 1-0 para o São Lourenço lá na Argentina, tá? Então a gente vê que é um confronto casca-grossa, um jogo que pode ser arrastado pro 0-0 até o fim do jogo. E também se tiver de 1-0, é um confronto muito difícil, entendeu? E time brasileiro jogar na Argentina sempre é muito difícil, tá bom? Não tem favoritismo, é um confronto parelho, depende muito, porque o Palmeiras tem um confronto muito importante no fim de semana também, que é contra o Santos. Perdeu o jogo de ida e agora tem o segundo jogo da final no fim de semana. Então, com que time o Palmeiras vai jogar contra o São Lourenço? Libertadores é mais importante que o Paulistão, só que o Paulistão é final, entendeu? Então dá aquela pesada. Eu lembro que na temporada passada o Bolívar jogou contra o Palmeiras quando o Palmeiras estava na final, perdeu o jogo de ida pro Água Santa e no meio de semana ela contra o Bolívar fora de casa também. A Conmebol sempre dá um jeitinho de prejudicar o time brasileiro, né, cara? Eu sou São Paulino, hein? Eu tô defendendo o Palmeiras. O Palmeiras foi lá no Bolívia com o time reserva e perdeu o jogo, se eu não me engano, perdeu de 2-0, 1-0, não vou lembrar. E agora acontece a mesma coisa. No meio de semana tem um confronto difícil pra caramba, um time muito mais difícil que o Bolívar, apesar da altitude, que é o São Lourenço. Então, dependendo da escalação do Palmeiras, o valor vai estar no São Lourenço. Nós temos Cuiabá contra o Lanús. Eu não sei o que esperar do Cuiabá essa temporada. A gente tem um Cuiabá aí que vem invicto. Olha só, o último jogo que perdeu foi ano passado. Eu já analisei o Cuiabá esse ano, porque a gente trabalhou o Cuiabá na Copa do Brasil, se eu não me engano, tá? Aqui, ó, perdeu para o Flamengo em 3 de dezembro de 2023. A gente vai estar em 3 de abril, ou seja, são 4 meses sem perder. Só que são 4 meses sem perder contra Dom Bosco, Luverdense, Mixto, União Rondonópolis, Araguaia, Academia, Real Noroeste, Nova, Montum, Porto Velho. São times que eu tenho total respeito, entendeu? Total respeito. Porém, não se compara a Lanús da Sul-Americana,
entendeu? Não são times que não estão nem na Série A do Campeonato Brasileiro, entendeu? E a Lanús está na Série A do Campeonato Argentino. Quem é invicto tem essa falsa impressão que o Cuiabá vem com tudo contra o Lanús, só que é um time casca-grossa argentino que está acostumado a disputar competições sul-americanas, tá bom? Então, faz jus a odd um pouco mais parelha, leva o favoritismo que o Cuiabá joga no Brasil, time argentino também tem dificuldade de jogar aqui no Brasil, tá? Mas é jogo 100% pro ao vivo. Nesse tipo de confronto aqui, cara, eu espero gols. Tá? Apesar de ser estreia da Copa Sul-Americana e tudo mais, mas eu espero gols. Bragantino contra Coquimbo, cara. Bragantino que foi eliminado da Libertadores pelo Botafogo, agora disputa a Sul-Americana, vem com tudo. Enfrenta o Coquimbo do Chile, que não tem tradição nenhuma na Sul-Americana. Dá sim para trabalhar a vitória do Bragantino, tem que botar no bilhete com alguma coisa. Talvez vitória do Bragantino e over 1,5 pode ser interessante, cara. É um jogo que o Bragantino tem para estourar. Beleza? Para começar com o pé direito a Sul-Americana. Esportivo Trinidense contra o Fortaleza, cara. Possível sim vitória do Fortaleza. Fortaleza que foi muito over na temporada passada na Sul-Americana, cara. Jogos de 6-2, 4-0, cara. Então eu espero um jogo para gols também essa temporada, se for repetir, né? Se tiver um padrão. E, cara, é muito mais time que o Trinidense do Paraguai. Apesar de jogar fora de casa, cara, tô fechado sim com a vitória do Fortaleza. Para finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto. O bilhete pronto vai ser uma dupla dessa quarta-feira. Vai ser vitória do Fenerbahçe e 2 gols no jogo do Trabzonspor. Esse bilhete deu um total de odd 1,70. É o ideal para você ter uma relação de 2 games para um head. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, bora pra cima e valeu!